Vocês acompanharam aqui as semanas 1 e 2 do protocolo e devem ter percebido que a semana 3 não apareceu. Pois é, a vida aconteceu, coisas assim que não estavam planejadas acabaram surgindo, tirando um pouco a rotina ali do planejado. E eu não consegui gravar da forma que eu planejei, mas eu não queria deixar que esse protocolo ficasse sem um encerramento, sem eu trazer um fechamento e trazer ali um resumo do que foram esses 21 dias. E mesmo que já tivesse passado o prazo, já tivesse ficado ali com um atraso de mais de uma semana, e ainda assim eu quis gravar esse vídeo para mostrar que isso também é normal. A vida acontece, a vida é dinâmica, a vida traz ali situações que a gente não está planejando e simplesmente é a vida acontecendo. E eu acho que esse, inclusive, foi um dos maiores aprendizados que eu tive durante esses 21 dias, de que não existe rotina perfeita, não existe uma vida estática que vai acontecer exatamente como você planejou. A vida é dinâmica, a vida vai ter ali seus altos e baixos, vão ter situações que você não estava esperando, que vão acontecer e que vai tirar todo o seu planejamento perfeitinho do eixo. Você vai ter que reajustar, vai ter que recalcular a rota, vai ter que mudar alguma coisa para se adaptar àquela nova situação. E o que faz diferença, o que muda o jogo é justamente você saber como flexibilizar, como mudar o que precisa ser mudado e você voltar para o caminho, mesmo que você precise fazer um retorno mais longo, você precise mudar a sua rota, mas você conseguir voltar para aquilo que você estava fazendo e continuar, seguir o seu jogo mesmo. Vamos falar agora sobre os resultados e de como foram esses 21 dias. Nos primeiros vídeos daqui da série, você pode encontrar na playlist dos 21 dias para regularizar o intestino, você vai encontrar ali todos os hábitos, tudo que eu quis mudar, tudo que eu fui colocando nesses 21 dias e por que eu selecionei esses hábitos, por que eu decidi colocar o mix matinal, por que fazer a ativação intestinal, por que fazer o equilíbrio, a moderação no consumo do café. Tudo isso vocês podem encontrar nos vídeos, é só ir lá no canal e procurar os primeiros vídeos desses 21 dias que vai estar tudo explicadinho. E só para listar quais foram essas mudanças, quais foram esses hábitos que eu decidi colocar, eu tô aqui olhando para a tela, por isso que eu vou estar olhando um pouco para lá, mas esses hábitos foram o mix matinal com água morna, glutamina, NAC e a vitamina C, com ali uma forma de reparar a barreira mucosa, a barreira intestinal, a mucosa intestinal, incluir alguns ativos, alguns nutrientes com potencial antioxidante, anti-inflamatório, para poder dar ali um cuidado na parte física mesmo do intestino. Outra coisa foram os movimentos de ativação intestinal, incluindo a massagem abdominal com óleo essencial, justamente para poder estimular o peristaltismo, para dar aquela acordada no intestino e fazer ele começar a se movimentar. O óleo essencial que eu mais utilizei foi o de hortelã-pimenta, que ele tem função justamente de fazer esse estímulo muscular, fazer esse estímulo da musculatura começar a se movimentar. O terceiro ponto foi o de consumir pelo menos 2 frutas laxativas no dia, e aí eu até falei em um dos vídeos que eu sempre como uma banana como pré-treino, antes de ir treinar de manhã cedo, e eu não conto essa banana como uma porção de fruta, porque eu sempre prefiro considerar que eu vou ficar com um extra, com uma porção a mais. E embora muitas pessoas considerem que a banana é mais uma fruta obstipante, ela é uma fruta também que tem muita fibra. Então é uma fruta que vai ajudar também no movimento intestinal e vai ajudar na formação desse bolo fecal. Outra coisa foi o consumo de um produto fermentado, e aí eu consumi, basicamente foi o iogurte que eu incluí na minha rotina, mas também tiveram alguns dias que eu consumi a kombucha, que é um produto fermentado, uma bebida fermentada, que é muito boa. Ela é feita a partir do chá verde e ela tem ali uma grande quantidade de micro-organismos, porque ela é feita a partir de uma colônia de alimentos, de micro-organismos probióticos. Então ela tem uma função muito legal para o intestino. Outro ponto foi o consumo de 3 litros de água por dia, 20 a 30 minutos de caminhada para poder estimular essa movimentação, porque hoje em dia a gente tem um estilo de vida que é muito sedentário. Por mais que a gente faça exercício, que a gente treine, faça ali 1 hora de musculação ou de algum esporte, querendo ou não, a gente passa boa parte do dia, grande parte das pessoas passa boa parte do dia sentado na frente de um computador, pega elevador ou se desloca de carro. Pessoa que faz 1 hora de exercício por dia, mas que passa o resto do dia todo sem fazer uma movimentação, sem andar, sem
subir ou descer uma escada, só usa elevador, só anda de carro, pede comida pelo aplicativo, não sai para comprar alguma coisa, essa pessoa ela é considerada sedentária porque quando você coloca na balança, ela passa muito mais tempo sedentária do que se exercitando. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Por fim, moderar o consumo do café, porque o café ele é estimulante, ele tem a cafeína. Para quem já tem tendência a ter um pouco da ansiedade e de ficar mais em estado de alerta, que já se sente muito irritado, muito estressado, o consumo excessivo de café vai piorar isso, porque vai deixar você mais estimulado ainda. Então, no meu caso, foi por conta da ansiedade que eu fiz essa moderação. E tudo isso que eu falei aqui agora sobre cada um desses hábitos, eu falei no primeiro vídeo dessa série, desse protocolo. Eu vou colocar ele em algum espaço aqui da tela e aí você clica nele e você vai ver que eu expliquei um pouco mais detalhado a questão da digestão, o funcionamento, a relação do cérebro com o intestino, a relação de por que a pessoa que está com o intestino inflamado ou que está com o intestino que não está funcionando muito bem, ela acaba tendo mais queda de cabelo, tem unhas mais quebradiças, mais frágeis. Tudo isso eu estou explicando naquele vídeo, você pode clicar nele para poder você entender muito melhor. Mas vamos agora direto ao ponto e falar como foram esses 21 dias. Eu monitorei esses 21 dias, eu fui dando esse check e registrando mesmo tudo que eu fiz num template no Notion, porque eu achei que ficou muito mais fácil de apenas colocar o dia e dando o check ali no que eu fiz, no que eu não fiz, como foi, se eu fui ao banheiro, como é que estava meu humor, como é que estava minha energia, alguma observação ali que eu queria colocar. E aí, inclusive, tem o link desse template aqui na descrição, você pode acessar, pegar para você, só você acessar o link e duplicar o material para você ter acesso. Você pode usar da forma ali que você achar melhor, você pode mudar, adaptar da melhor forma para você. Mas é muito importante você ter uma ferramenta que te ajude nesse monitoramento, nesse rastreio ao longo de 21 dias, porque a nossa mente não consegue registrar tudo. Ao longo desses 21 dias, tiveram alguns dias que eu não consegui, no mesmo dia, fazer esse registro. E aí, 1 ou 2 dias depois, quando eu parava para registrar e eu tentava me lembrar de alguns pontos, eu já não lembrava, porque são muitas coisas que acontecem na nossa vida, no nosso dia, e certas informações acabam se perdendo mesmo, é normal. E aí, nesse template, eu fiz um checklist de hábitos e um monitoramento de sintomas. Esse checklist de hábitos era simplesmente, cada dia eu ia dando check em cada um desses hábitos que eu falei no começo do vídeo. Eu vou colocar aqui o resultado disso. Como foi, ao final desses 21 dias, esse progresso. Porque eu não consegui cumprir tudo, todos os dias. E especialmente, a partir ali, um pouco da metade para o final desse período, foi quando começaram a acontecer algumas coisas aqui na minha vida que atrapalharam um pouco e que deixou tudo um pouco bagunçado. Mas vocês podem ver aqui no gráfico, tiveram alguns hábitos que eu consegui cumprir muito bem, que eu consegui realmente manter, mas outros, um dos mais importantes, que foi o da ingestão de água. Não é que eu não consegui beber água suficiente, eu não conseguia, na maioria dos dias, atingir os 3 litros. Tiveram muitos dias de eu conseguir beber 2 litros, 2 e um pouquinho, o que tá, assim, ok, mas eu queria que fosse muito melhor, especialmente para quem tem problema ali de intestino mais preguiçoso. A hidratação é muito importante. E outro ponto muito importante quando acontece isso, de você não conseguir fazer e de ter o resultado que você esperaria que você tivesse, que você desejaria ter, é de que você não se cobre ao ponto de, se você não conseguir fazer 100%, então você não vai fazer nada. Porque é muito melhor você fazer 20%, 30%, até 9%, que foi que eu consegui cumprir da água, do que não fazer nada. Porque pelo menos me mostra que eu tentei, que eu fiz ali de acordo com o que estava ao meu alcance, de acordo com a minha realidade, com a condição que eu estava ali naquele momento, eu consegui fazer o meu melhor. Se eu não conseguir chegar em 100% naquele momento, eu posso identificar formas ou pensar em estratégias para na próxima vez eu conseguir chegar mais perto do 100%. Outro ponto do template que eu estava sempre preenchendo era o do monitoramento de sintomas, onde eu ia registrando realmente se eu tinha ido ao banheiro, qual era o formato das fezes de acordo com a escala de Bristol, como é que estava o meu humor, como é que estava a minha energia, se eu estava percebendo alguma mudança no meu cabelo, na minha pele, nas minhas unhas mais frágeis, caindo mais, se tinha alguma outra observação de algo que aconteceu naquele dia e que poderia ter contribuído para aquele sintoma, que poderia ter contribuído para o meu humor estar daquele jeito.
Então é muito importante ter esse registro e você realmente anotar tudo ali que está acontecendo para você, depois, quando você for revisitar, você entender por que você teve aquele resultado. Em relação ao formato das fezes, o que poderia acontecer, e era algo que eu sabia, é que eu poderia sair de um padrão mais constipado e com essas mudanças eu ir para um outro extremo, de ir para um padrão com o intestino mais solto, com um padrão mais diarreico. Isso poderia acontecer por conta dessas mudanças, que acaba bagunçando um pouco o intestino mesmo nesse começo, até ele encontrar ali um equilíbrio. Mas o lado bom, o positivo nisso, é que não aconteceu essa mudança tão extrema. Foi um resultado muito satisfatório, melhor do que eu esperava que fosse durante esses 21 dias. E a mudança ali no padrão do formato ficou a maior parte ali entre o tipo 3 e tipo 4, o que é o considerado saudável. Eu vou colocar a imagem aqui na tela dessa tabelinha. E vocês podem encontrar no Google também, é muito simples, só colocar a escala de Bristol, porque você consegue encontrar e é muito legal. Você pode ter ela ali fácil no seu celular e ter o hábito de olhar para o seu cocô. A gente não tem esse hábito porque vê algo como nojento, como assim, ai não vou fazer isso. Mas isso é um ato de autocuidado muito grande, porque as suas fezes diz muito sobre a sua saúde, sobre como está a sua digestão. Apenas olhando, você já pode ter uma noção de como é que está a sua digestão, o que é que você pode mudar. Você pode encontrar ali algum sinal que você levanta algum tipo de alerta para você buscar um médico e fazer uma investigação mais aprofundada. Nesses 21 dias, eu percebi que teve uma mudança ali muito positiva, melhor do que eu esperava, como eu falei. Se fazer uma autoavaliação ali e dar uma nota dentro assim de um máximo de 5 estrelas, eu daria uma nota 3. 3 estrelas seria assim muito bom, porque foi um resultado muito satisfatório. Mostrou ali como pequenas mudanças, como pequenas coisas que eu posso fazer no meu dia, nada muito mirabolante, pode gerar um impacto tão grande, pode trazer um resultado tão positivo. E os próximos passos é justamente de continuar mantendo e melhorando esses hábitos, tanto os que eu consegui manter, como aqueles que eu preciso continuar melhorando. Observar se tem algum alimento que, quando eu como, não me faz tão bem assim, que favorece essa distensão abdominal, que favorece essa fermentação, essa formação de gases. Não sei ainda se eu vou continuar trazendo isso aqui para o YouTube, se eu vou fazer uma fase 2, mas se você quer continuar vendo isso, quer que eu continue trazendo isso aqui para o canal, deixe seu comentário, porque aí eu vou saber o que você quer e eu continuo trazendo, seja aqui ou no Shorts, ou de alguma forma eu continuo compartilhando, porque eu sei que pode ajudar muita gente também. Eu ainda deixei o template do Notion aqui na descrição do vídeo, você pode acessar e usar ele tanto para nesse sentido do intestino ou para qualquer outro hábito, qualquer outro objetivo que você tenha, você pode adaptar e você pode ajustar da melhor forma para você ter uma ferramenta de monitoramento, ter uma ferramenta de rastreio desse processo aí de mudança de hábitos, e você pode usar ele por quanto tempo quiser. Eu coloquei 21 dias porque eu queria realmente ter um começo e um fim, mas você pode usar ele aí infinitamente. Se você conseguir mostrar cada detalhe, se você conseguir fazer 100% como planejava que fosse, eu encerro esses 21 dias assim, muito feliz e orgulhosa comigo mesma, porque eu consegui começar algo que eu já queria fazer há muito tempo, manter isso ao longo de um período e, além disso tudo, conseguir compartilhar aqui com vocês. Isso me ensinou muito também sobre respeitar os momentos, respeitar os imprevistos, respeitar ali como eu estou, porque não adianta também a gente querer fazer algo, ser algo assim muito difícil e desgastante e no fim das contas trazer mais prejuízo, mais cansaço, mais exaustão do que o benefício que deveria trazer. E principalmente não desistir quando surgir algum imprevisto, quando surgir alguma coisa ali que atrapalhe, que tire você do seu eixo, entendendo como que eu posso olhar para essa situação e me adequar, posso recalcular essa rota para poder voltar para aquilo que eu estava fazendo anteriormente e seguir a minha vida da melhor forma. E esse é o principal recado que eu quero deixar aqui para você, que não é sobre ser 100% sempre, é sobre você ser consistente e fazer aquilo que está ao seu alcance. Vão ter dias que você vai ser 20%, outros dias você vai conseguir fazer 70%. E o jogo é justamente esse, você conseguir fazer o seu melhor, ainda que não seja 100%, mas qualquer porcento é melhor do que você não fazer nada. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Foi um vídeo para eu trazer realmente esse encerramento desses 21 dias, fazer um fechamento e
dizer o que deu certo, o que não deu certo, como é que foram esses dias, o que tirei de aprendizado, quais foram as minhas dificuldades, porque é natural que existam dificuldades, especialmente quando é algo novo, quando é algo que a gente não está acostumado a fazer, é algo que a gente ainda está aprendendo, é natural, assim como uma criança, um bebê, que quando começa a andar, ele vai cair várias vezes até ele realmente conseguir caminhar sem cair. Você, no começo, vai ter suas quedas, vai ter os seus erros e é natural que isso aconteça, é o esperado. Então, se você gostou desse vídeo, curte ele aqui. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos e a gente se vê no próximo vídeo.